Olá, turma dos vestibulares. Lá vamos nós para mais uma aula de Idade Moderna. E hoje nós vamos tratar sobre a expansão marítima e o Brasil pré-colonial. Então, estamos saindo da Europa, né, da Idade Média europeia, e estamos avançando para a Idade Moderna com as grandes navegações e as novas colonizações. Então, o primeiro exercício é da VUNESP, como vocês já sabem, vestibular da Unesp, que é uma universidade pública do estado de São Paulo, distribuída lá por várias cidades e uma universidade bastante interessante para estudar. A propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que a Igreja Católica foi contrária à expansão e não participou da colonização das novas terras. Veja, jovens, a Igreja Católica, ela foi favorável, né, à expansão. Por quê? Porque foi decidido lá no Concílio de Trento, né? A criação da Companhia de Jesus efetivamente tinha este objetivo. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. Pelo contrário, gente, os altos custos, eles deram muito mais lucros a essa burguesia mercantil. Valeu a pena as navegações, elas enriqueceram os países das metrópoles, né? Então, está errada. Alternativa C. A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. A centralização política fortaleceu-se, né? Então, o rei centralizou o poder em suas mãos. Com o quê? Com as novas conquistas pela estrutura do desenvolvimento comercial, conhecido como expansão marítima e comercial. Então, a alternativa C é a alternativa correta. D. Os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. Europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos americanos. Não seria o contrário? Os princípios religiosos dos povos americanos, né, foram negados pelos europeus. Então, os europeus não queriam absorver nada em relação aos princípios religiosos dos povos americanos. Isso está errado. Alternativa E. Os descobrimentos intensificaram o comércio de especiarias no mar Mediterrâneo. É a mudança do eixo econômico, né, gente? Olha aqui, ó. Descobrimentos intensificam o comércio de especiarias no Atlântico, né? Mudança do eixo econômico, né? No Atlântico, aqui. Não no mar Mediterrâneo. Está errada. Portanto, primeiro exercício da VUNESP, alternativa C. Segundo exercício, Faculdade Getúlio Vargas. A respeito de Portugal durante a época moderna, é correto afirmar: A. A montagem de um vasto império ultramarino esteve ligada ao fortalecimento de setores aristocráticos que dominavam os principais postos e funções do Estado lusitano. Sim, olha só, as montagens, né, que existiam dentro do vasto império, é um império ultramarino, né, devido às expansões marítimas comerciais, esteve ligado ao fortalecimento de setores da aristocracia e do próprio Estado, né? A estrutura, digamos assim, da nobreza real, né? Tudo vinculado ali, né? Então, a alternativa A está correta. Vamos por exclusão. Então, né? Sempre assim. B. A vinculação à monarquia espanhola durante a União Ibérica
entre 1580 e 1640, e estimulou o movimento republicano vitorioso na revolta de 1640. Este movimento não foi republicano, né? Não se falava em república naquele contexto histórico. Então, está errada. C. Vantajosos tratados econômicos foram estabelecidos com a Inglaterra, desde o século XVII, o que garantiu a prosperidade da Companhia Portuguesa durante a crise do antigo regime. Gente, esses tratados que foram feitos com a Inglaterra, eles sempre foram desvantajosos para Portugal. Sempre, né? E isso, aliás, os historiadores portugueses, né, muitos deles trabalham a ideia de que não houve a prosperidade da economia portuguesa, pelo contrário, não é? Houve ali uma derrocada econômica, principalmente depois do Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e dos Vinhos, no início do século XVIII. Então, está errada. D. Durante a União Ibérica, de novo, olha, a União Ibérica aqui, né? União das Coroas Ibéricas, Portugal e Espanha, estreitou-se ainda mais a parceria entre portugueses e holandeses, que financiavam e distribuíam à Europa os produtos coloniais brasileiros. Mas tem uma coisa interessante aqui, né? Olha aqui, ó, portugueses, a parceria, não estreitou relação com os portugueses. A União Ibérica, quem administra, né, são os reis espanhóis, né? São os reis espanhóis. Então aqui está errado, né? O que vai efetivamente provocar, no período da União Ibérica, a invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Alternativa E. Ao contrário das demais sociedades europeias, o antigo regime português caracterizou-se pela ausência de conflitos religiosos e pelo interesse de produção cultural estrangeira. Né? Ao contrário das demais sociedades europeias, o antigo regime caracterizou-se pela ausência de conflitos religiosos. Mas e a relação do cristianismo com o Estado colonial português, que vai confrontar diretamente com os interesses religiosos dos nativos que aqui estavam, né? Então, aqui já podemos excluir. E pelo interesse de produção cultural estrangeira, Portugal, nesse contexto histórico, não tinha esse interesse cultural, tinha um interesse na produção efetiva daquilo que se chama mercantilismo, né? Do dinheiro. Então, isso aqui está errado. Portanto, segundo exercício, alternativa A. Terceiro exercício da FUVEST, o vestibular que faz a entrada para a Universidade de São Paulo. Os portugueses chegaram ao território depois dominando o Brasil em 1500, mas a administração da terra só foi organizada em 1549. Isso ocorreu porque até então, olha só, gente, ó, olha que interessante que ele já dá um dado, ó, 1500 e dá outro dado, ó, 1549. Então aqui é o início da colonização até efetivamente o governo geral, ó. Não é? Então lá vamos, ó. Os portugueses chegaram ao território, depois denominado Brasil, em 1500, mas a administração foi organizada em 49 com o governo geral. A administração. A administração. É disso que ele está falando. Organizada em 49. Isso ocorreu por quê? Até então, os índios ferozes trucidavam, né? Essa palavra trucidar, né? Não existia isso. Existia em situações, a antropofagia, que é uma outra questão, né, de análise. Então, vamos lá. Os índios ferozes trucidavam os portugueses que se aventurassem a desembarcar no litoral, impedindo, assim, a criação de núcleos de povoamento. Os povos indígenas receberam muito bem, né, os europeus, os portugueses, né? No segundo momento que eles perceberam a intenção, é que a situação, né, ficou para os povos originários uma calamidade, né? Então, aqui está errado. Alternativa A, errada. B.
A Espanha, com base no Tratado de Tordesilhas, impedia a presença portuguesa nas Américas, policiando a costa com expedições bélicas. Oh, gente, o Tratado de Tordesilhas, né, ele dá possibilidade territorial na América do Sul, né, gente? O Tratado de Tordesilhas é um tratado que há uma expectativa de muita terra, inclusive é verdade, se demonstrou verdadeiro, né? Então, agora, a Espanha, com base no tratado, impedia a presença portuguesa nas Américas? Não, né? Está errado. Olha aqui. Tratado de Tordesilhas já dá possibilidade de terra efetiva para os portugueses. C. As forças e atenções dos portugueses convergiam para o Oriente. Então, vamos lá. A colonização portuguesa converge para o Oriente, onde vitórias militares garantiam relações comerciais lucrativas. Sim, né? Tá tudo certo aqui. Nada desabona esta afirmação. Alternativa correta, alternativa C. D. Os franceses, aliados dos espanhóis, controlavam as tribos indígenas ao longo do litoral, bem como as feitorias da costa sul-atlântica. Os franceses, gente, né? Os franceses estiveram no Brasil, sim, né? Em dois momentos, né? Formando a França Antártica, a França Equinocial, né? Então, há presença de franceses, mas não estavam aliados aos espanhóis. E também não controlavam, né, as tribos, quer dizer, as nações indígenas ao longo do litoral, e nem muito menos as feitorias. Né? O que está errado. E a população de Portugal era um pouco numerosa, impossibilitando o recrutamento de funcionários administrativos. O que você tem ali é uma sociedade que está organizada sim, muito, no litoral atlântico e que se tem como possibilidade a expansão marítima, né? Então, ela não é tão pouco numerosa assim, e também os funcionários administrativos, eles vêm, na sua maioria das vezes, por uma pequena parcela, né? Pequena parcela que foi instruída para que ocupasse tais cargos administrativos, não é? Então, isso aqui está errado. Muito bem. Quarta questão, Universidade Federal do Ceará. Acerca das pretensões iniciais da exploração e conquista do Brasil, assinale a alternativa correta. Então, você está perguntando a alternativa correta. A. Os antropológicos levaram os portugueses a fazer contato com outros povos, entre eles os índios do Brasil. Então, interesses antropológicos, gente? Não. Não há interesses antropológicos nesse contexto, há interesse econômico, há interesse de dominação, há interesse de colonização. Fazer contatos por interesses antropológicos. Está errado. B. O rei Dom Manuel tinha se proposto chegar às Índias navegando para o Ocidente, antecipando-se assim a Cristóvão Colombo. Não, né, gente? O rei Dom Manuel já tinha chegado às Índias por onde? Aliás, Portugal não foi nem o rei Dom Manuel. Pela costa africana, né? Navegando para o Oriente. Navegando para o Oriente. C. Os interesses científicos de descobrir e classificar novas espécies motivou os cientistas portugueses a lançar-se à aventura marítima. Como é que é, gente? Os interesses científicos. Classificar espécies. Foi isso que motivou os portugueses a lançar a aventura marítima? É totalmente errado. Como a B está errada, a C também está errada. Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para desenvolver a cultura do trigo,
e assim dar solução às crises agrícolas que sofriam Portugal. Bom, a produção de trigo em Portugal é baixa, né? Os conquistadores estavam interessados em encontrar terras férteis para produzir. Os conquistadores portugueses querem produzir agricultura nos novos descobrimentos? Não, isso aqui está também fora de base. E os portugueses estavam interessados nas riquezas que as novas terras descobertas podiam conter. Claro, é verdade. Além de garantir a segurança da rota para as Índias. Pronto. Alternativa correta. Alternativa E. Questão número 5. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, grande universidade, né? Grande universidade, inclusive, com as áreas de biológicas, né? Agronomia, um curso bem procurado. Lá vamos nós. Enumere os eventos de acordo com o período em que ocorreram e indique a alternativa que apresenta a ordem correta. Enumerar eventos de acordo com o que ocorre dentro dessa estrutura pedida, e lá vamos nós para os eventos. Então, vamos lá. Número 1, período pré-colonial, e número 2, período colonial. Extração a sistemática de pau-brasil. No primeiro momento da colonização, período pré-colonial. Número 1, criação das capitanias hereditárias. Criação das capitanias hereditárias. D. João III. Período colonial. Período colonial. Número 2. Envio das expedições exploradoras e também expedições guarda-costas. No primeiro momento. Então, período pré-colonial. Chegada dos jesuítas para a catequese dos índios e educação dos colonos. A catequese vai chegar praticamente junto com a administração, né? Então, junto com as companhias hereditárias, junto com o governo geral. Então, é no período colonial. Então, falando aqui, número 2. Então, lá vamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alternativa correta. Alternativa E. Muito bem, pessoal. Aqui está o gabarito. Até a nossa próxima aula. Tchau, turma.